Nosso som começou aí com um pequeno probleminha no domingo passado e, bom, eles tinham mexido ali, mas acho que ele testou uma saída e não testou a outra, né? Mas vamos ver se para tarde nós solucionamos esse pequeno problema, né? Que não deve nos incomodar tanto. Espero que todos estejam entendendo, né? Estava saindo só aqui. Está ouvindo atrás agora? Melhorou? Então vai ser prejudicado um pouquinho aqui atrás, mas depois tudo vai normalizar, né? A gente pretende fazer uma reunião, não sei para quando, né? Estamos orando, quero que vocês orem também, né? Trabalho, e teremos um período voltado para os casais. Eu não sei para quando, quem sabe para setembro, né? Então vocês começam a orar já, amém? Eu creio que teremos um trabalho muito especial, se o Senhor permitir. E a gente pensa em marcar qualquer trabalho, né? Talvez essa é a idade, que é. Antigamente nós tínhamos tantas reuniões especiais e muitos trabalhos, né? Assim, hoje a gente quase só mais os trabalhos locais mesmo, os encontros regionais só, e pronto, né? Mas vamos ver se Deus nos ajude nisso também, e vamos fazer assim um trabalho. A gente às vezes pensa fazer um trabalho só local da gente, mas se torna quase que impossível. Você divulga, o povo fica sabendo, mas vamos ver o que Deus vai fazer, né? Não temos nenhuma data marcada ainda, mas vocês orem para Deus nos dar essa direção mesmo, o que fazer e como fazer, né? Graças a Deus. Irmão já falou aí, né, os irmãos, Deus abençoe, né? Vila Vargas, os irmãos moram? Vila Vargas, né? Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E se congregava com o pastor Manuel Ponce de Freitas, saudoso hoje, né? E nós anunciamos a partida dele aqui. Então, Deus abençoe os irmãos. Bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Sinta-se em casa. A gente às vezes usa o termo visitante, mas quando já é da mensagem, não é visitante, está na casa, né? Crê no profeta, crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, crê na Santa Ceia com o pão asmo. Então é da família, né? Se tem o nome de Jesus na vida, filho do mesmo Pai, então estamos em casa. Então Deus abençoe vocês no precioso nome de Jesus Cristo, né? Irmão Raimundo Inácio, e também o irmão José Gonçalves e a esposa, né? Maria de Jesus. Deus continue abençoando vocês todos, né? Pois bem, nós estamos com a mensagem Estatura de um Varão Perfeito, estamos estudando, né? E eu nem falo, mas aqueles que quiserem, tem a mensagem, quiser trazer para acompanhar a leitura junto, vocês ficam livres, né? Às vezes, não acho que tem coisa que não precisa nem de falar, né? Você já tem que saber. Não, eu vou levar a minha mensagem para acompanhar a leitura junto. Então, fica livre para isso, né? Que nós não temos aqui literatura disponível para oferecer, assim, para a igreja acompanhar a leitura. Mas, por ser uma mensagem muito antiga, então eu creio que todos têm, né? Quantos têm a mensagem Estatura de um Varão Perfeito? Aí, quase todos, né? Quase todos têm. E quantos têm a estatura de um varão perfeito? Aí muda, né? Aí muda, quer ver, a pessoa tem a mensagem, né? Quer dizer, o livro, né? Então, é colocar disponível. Agora, alcançar a estatura do varão perfeito, aí já é um assunto mais delicado, né? Depende desse conjunto aí de Deus trabalhando, nós aceitando o trabalho
habitante. Então, para morada, morador. E Deus cuida da sua casa, cuida da casa, Ele tira todos os, vamos dizer assim, aqueles males, espíritos sujos, né? Espíritos e purificando a casa. Então não conheceria mais, quem sabe um mês, talvez nem isso, não conhecia mais Maria Madalena, as pessoas não a conheciam mais, quer dizer, ela mudou completamente, quer dizer, se tornou uma nova criatura. O Zaqueu provavelmente foi estranhado pelos seus próprios colegas de profissão, a sua maneira, né? Aquelas negociatas, aqueles acordos sujos que se faziam. Então, foi tudo mudado. Então, é difícil, às vezes nós temos pessoas, né? A gente toma conhecimento que às vezes trabalham e é acostumado até aquele sistema aí que nós temos pelo Brasil afora, né? E aí quando se converte tem que mudar, né? Muda, e é uma coisa maravilhosa. Simplesmente mudou o morador, né? O morador da casa, ela tinha 7 espíritos, aí mudou, e o Espírito Santo, aí a coisa mudou também na vida dela. Mulher do poço, também, eu creio que depois daquilo, não faz menção, mas eu acho que ela não passou mais aquele perigo de tomar marido de outras mulheres, né? Porque ela tinha tido 5 estavam com o sexto, Jesus não era dela. Então, se não era dela, né, estava com coisa alheia. Mas eu creio que depois daquilo, ela teve uma mudança. E assim cada um deles. E assim será com cada um de nós também. Graças a Deus. Nós vamos então para a leitura de São Lucas, capítulo 24, né? Versículo 26, 46 e 47. E disse-lhes, assim convinha, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Senhor, como o Senhor falou, aconteceu. Este evangelho maravilhoso, no qual nós estamos ancorados, no qual nós temos crido, começou a ser pregado ali, naquela região, Pai, Jerusalém, depois Samaria, Judeia, e isto vem percorrendo a terra, Pai, e até chegar a nós hoje, Senhor, e nós somos gratos por também ser incluído neste grupo de pessoas, ó Deus, que aceitaria, seria também uma via pela qual o Evangelho passaria, Senhor. E que nós queremos levar isso a outras pessoas também. E assim, ir distribuindo essa semente, como Filipe saiu de Samaria, de Jerusalém, foi para Samaria e pregou o Evangelho e batizou as pessoas. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã com mais esse estudo da Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Há poucos dias nós falamos na escola, às vezes que nós, às vezes chega a hora, nossa natureza, mesmo sendo uma nova criatura, mas às vezes você deseja ser como aquela pessoa que ainda não é convertida. Você gostaria de voltar a ter aquela natureza para você poder falar até certas verdades que se julga assim que deveria falar. Eu gostaria de ser como fulano, né?
Você lembra dessa frase? Mas ontem, né, nós estávamos em Itaú, e Deus nos deu uma frase, dentro de um assunto, que foi a seguinte, que às vezes Deus nos dá uma oportunidade para nós crescermos. E nós, em vez de crescer, nós diminuímos. Diante da oportunidade dada por Deus. Então guarda isso aí. Deus te dá uma oportunidade para você crescer. E você, em contrapartida, você diminui. Isso está dentro daquela passagem bíblica que Jesus disse: qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Porém, aquele que se humilhar, ele cresce, ele será exaltado. Será exaltado. A outra frase foi a seguinte: porque às vezes você pede certas coisas a Deus, e Deus não te dá aquilo que você pediu, mas Ele te dá algo que produz aquilo que você pediu. Então às vezes não é muito fácil de entender, mas ilustremos o seguinte: vamos supor que você ora a Deus e pede a Deus paciência, que é que degrau que é da pirâmide? Paciência? Vamos, gente. Quinto degrau. E a Irmã Tereza está ligada, como diz, né? Quinto degrau, irmão. Paciência é o quinto degrau da pirâmide. Aí você ora a Deus, pede: Senhor, me dê paciência. Então veja bem. Aí Deus te dá o quê? Tribulação. Você diz: mas eu não pedi tribulação. Eu pedi foi paciência. Mas de acordo com a Escritura, a paciência ela é produzida pela tribulação. O que produz paciência é tribulação. Quem já leu isso na Bíblia, levanta a mão. Romanos, capítulo 5. Vamos confirmar. É estudo, né? É escola. Romanos, capítulo 5. Aí você veja bem. Aí nós falhamos nisso, né? Vamos ver o versículo aqui. Versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então eu vou plantar essa árvore, né? Não precisa nós plantar. Deus tem providenciado tudo para nós, porque o irmão Breno pregou um sermão titulado Deus tem uma maneira provida para todas as coisas. Todas as coisas. E Ele sabe o que eu preciso, sabe o que você precisa. Nós precisamos. E Ele sempre tem a maneira melhor para você, para mim, a maneira melhor Deus tem. A nossa maneira de fazer as coisas sempre vai ser mais difícil do que a maneira de Deus. Você pode estar certo. Ainda que você pense que a sua maneira é mais fácil, mas é a mais difícil. Deus sempre tem a maneira mais fácil para fazer as coisas. Então o profeta disse: já pensou Enoque para subir para o céu? Ele, quem sabe, precisaria de uma escada,
Construiu uma escada como aquela que Jacó viu na visão. Vocês lembram da visão de Jacó? Uma escada, ele viu uma escada que tocava da terra ao céu. Mas Deus providenciou para ele uma autoestrada. Autoestrada. Aí o profeta vem, continua dizendo: Josué precisava de uma ponte para cruzar da terra do deserto para a terra prometida. Uma ponte. Agora, quanto tempo levaria para construir essa ponte? Se fosse para construir. Que era a única maneira de passar. Ou arrumar um barco, alguma coisa. Deus, com a maneira provida por ele, parou a água. E eles passaram. E aí você segue, né? Segue tantas coisas boas. Marta, por exemplo, esperava na ressurreição do irmão dela para os últimos dias. Jesus restou na hora. Né? Paulo pediu a cura de um espinho que tinha na carne, Deus deu graça para ele. Elias pediu a morte, Deus deu vida para ele. Você nem morrer não vai, você vai subir vivo. E assim você segue, né? Tanta coisa maravilhosa. Ele diz assim: Daniel, quem sabe Daniel precisava de uma cerca elétrica. Ó Deus, constrói uma cerca elétrica. Quando eu cair dentro da jaula lá, tem uma cerca, eu já caio num bequinho cercado, que os leões não me pegam. Deus mandou um anjo. Os jovens hebreus, quem sabe precisaria de mangueira de incêndio para apagar a fornalha. Já pensou os três, cada um com a mangueira na mão, jogando água na fornalha? Sadraque, Misaque e Abednego, joga água, e esse que é a mangueira apagar a fornalha. É o que eles precisavam. Mas Deus enviou para eles o quarto homem. Quarto homem. Esteve com ele na fornalha e o fogo não fez nada. Agora, qual que foi mais fácil? Né? Aí você segue, tem tanta coisa, né? Mas que Deus nos abençoe. Agora, outro ponto importante é, como líder, como pregador, a pessoa nunca desenvolver um ódio no coração das pessoas, seja por que for, nunca desenvolver um ódio. Esse mundo aí das pessoas sempre procura, às vezes, desenvolver um ódio. Já forma as pessoas, criando elas contra um ódio contra alguém. Elas têm que crescer já com aquela revolta. E agora, Jesus nunca ensinou isso. Ele ensinou o amor, até mesmo contra os inimigos. Jesus nunca, através dos seus ensinamentos, nunca desenvolveu um ódio no coração das pessoas por nada, nem contra os próprios inimigos. Ele disse: amai os vossos inimigos. E às vezes podemos correr esse grande perigo, até como pregador, às vezes um líder pode correr esse perigo de desenvolver um ódio no coração das pessoas por alguma coisa. Então temos que ensinar as pessoas a rejeitar as coisas erradas, mas sempre amar as pessoas.
mesmo estando errada. Amar os pecadores, não amar o pecado. Jesus, não ameis o mundo, não amar o mundo, não amar o pecado, mas sim o pecador. Deus nunca amou o pecado, mas Deus amou o pecador, né? E aí nós poderemos então seguir, mas a gente deixa esse assunto, quem sabe, para uma outra oportunidade, nós falarmos sobre estas coisas, né? Graças a Deus, sobre a maneira de Deus, a maneira de Deus, uma inovação muito grande, como eu dizia ontem, sobre isso, uma nova maneira de derrubar muralha. Deus deu uma nova maneira, quem sabe precisaria de uma maquinaria, algumas bombas, alguns explosivos, e colocava no muro aqui, lá, e explodia o muro. Deus disse, vocês vão apenas tocar trombeta e gritar. Então Deus deu voz para eles, voz, para vocês gritarem mesmo, né? E o Mombrana disse que ele falou do seu cachorro. Vocês lembram? Ele contava essas coisas e ele tirava uma mensagem em tudo, né? Que ele via, ele tirava uma mensagem. E ele disse que o seu cachorro era um bom caçador, mas quando ele soltava ele na trilha de um gambá, o cachorro desanimava. Até o cachorro do Mombrana desanimava. Aí o Mombrana disse que precisava dar umas palmadas nele e dizer, pega, rapaz. Aí ele se animava e pegava o gambá. Aí o profeta diz assim, é nós na igreja, quando estamos pregando, ele diz, e você dá um amém, ele diz, é como dizer, pega! E nós reunimos e pegamos. Aleluia, né? Mas um corpo me preparaste. Parágrafo 37. Um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem, referindo-se naquele ser, ou refletindo naquele ser. Adoração perfeita, Deus em nós, nós sendo o seu tabernáculo, Deus manifestando-se. Poderíamos ficar somente neste ponto de estudo por muitas horas. Deus morando no homem, Deus andando em dois pés, Deus não tendo outras mãos a não ser as nossas. Já pensou essas mãos? Vamos dizer, mãos de Deus, essas mãos de Deus pegando coisas alheias. Então nós queremos chegar a isto. O que custa, o que vai custar, é lógico, tudo isso tem um preço também. Não vamos pensar nós que não tem um preço, chegar a essa estatura de varão perfeito não tem preço, tem preço, custa alguma coisa, custa renúncia de muitas coisas, abandono e desprezo, e muitas coisas vai acontecer para chegar a isto. Jesus chegou a isto. Note que Deus em cada era sempre se tem refletido no homem. Foi Deus ali em Moisés. Observe a Moisés por um momento, nasceu como líder, tal como Cristo. No tempo que nasceu houve uma perseguição dos recém-nascidos. Veja, os recém-nascidos. Hoje não é diferente. Essa perseguição contra as crianças, elas continuam, mesmo com todas as leis que nós estamos vendo sendo criadas aí. Entendeu? A lei, ela está, vamos dizer, protegendo a criança na parte física. Mas que é mais perseguição do que esses programas de televisão, esses desenhos animados, essas coisas todas,
tudo baseado, maioria delas, alguma coisinha ali dentro, sim, alguma coisinha, mas que você sabe, se não colocar nada também de bom, seria difícil enganar. Então coloca alguma coisinha ali, né? Mas a maioria, veja, como nós ouvimos daquele irmão, a inocência violada, que até o leão, o rei lá, era pervertido, né? Macular a mente das crianças, ensinando, e assim vai as coisas. Essa perseguição, então, Moisés nasceu nessa época de perseguição, tratando de encontrar tal como foi com Cristo. E nasce, e nesse tempo ele foi um legislador, como também foi Cristo. Moisés permaneceu 40 dias no monte, recebendo os mandamentos e logo desceu. Cristo permaneceu 40 dias no deserto e logo regressou. E disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás? Mas eu vos digo que qualquer que olhar em uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Então ele desceu de lá, e logo fazendo menção do que Moisés trouxe ao descer do monte. Lá do monte. Todas estas coisas foram Deus refletindo-se. Observe a José. Nasceu varão espiritual entre seus irmãos. Todos foram homens bons. Todos foram patriarcas. Mas quando veio José, ele foi diferente dos patriarcas, vamos dizer. Porque todos os irmãos dele foram patriarcas. Homem de peso. Dos quais Deus usaria para povoar, formar a nação de Israel. Os irmãos de José. Mas José foi completamente diferente dos seus irmãos, mesmo sendo patriarca. Agora, foi José que fez? Não, Deus fez de José aquilo. Ele podia ver visões, interpretar sonhos, foi odiado por seus irmãos por causa deste dom. Os seus irmãos lhes odiavam por causa da mesma obra que Deus lhes havia dado para que cumprisse na terra. Vê você, tudo que estava apontando para a cruz, também ele foi vendido por quase 30 peças de prata. Gênesis 27, 28, por seus próprios irmãos, foi lançado numa cisterna por seus irmãos, onde devia morrer, foi levantado da cisterna e foi assentar-se à destra de Faraó. Ninguém podia chegar a Faraó, o homem que controlava o mundo daquele dia, senão por José. Ninguém pode chegar a Deus senão por Cristo. Quando Jesus saiu do palácio, ou José saiu do palácio, antes de sair, soava uma trombeta, e ia mensageiro clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importava onde estava a pessoa, quem era, entendeu? Quem era ela? Se era um general, se era um homem de alta patente, graduado, não importava. Quando anunciava, teria que ajoelhar. Era na terra, aonde fosse, se cair de joelho, José está passando. Não importava onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, teria que parar tudo naquela hora. Mas eu não posso parar agora, estou assistindo um programa favorito. Eu não posso parar agora por causa disso, daquilo, daquilo outro. Teria que parar, era a ordem. E ajoelhar. Veja, nem quão importante eram as suas ocupações, ou ocupação. Todo mundo tinha que dobrar os joelhos até que José passava. E num desses dias, quando a trombeta soar,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando Cristo, nosso José, descer da sua glória, naquele dia, seu trabalho já não terá importância, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. Isto é certo. Hoje se dá muita prioridade a muitas coisinhas, muita prioridade aquilo, mas vai chegar a hora, que Deus nos abençoe. Podemos ver muito claramente em Davi, como um rei rejeitado, foi destronado por seus irmãos. Sempre o problema maior sempre é dentro, irmão. Davi não teve muito problema com lá de fora, com as nações lá de fora, apesar que teve guerra, mas estas guerras nunca o tirou do trono. As guerras de Davi. E você sabe que os problemas de fora não tiram ninguém da igreja. A pessoa só sai de dentro da igreja quando ela arruma um problema dentro dela. Não é as lutas de fora, não. Isso pode estar lá. Agora, enquanto isso não vier para dentro de você, de mim, nós permaneceremos. Mas o problema é dentro. Você lembra que o mamãe ilustrou isso? O que estraga a maçã não é a bicada do sabiá, diz o profeta. Que estraga. E às vezes nós vamos muito pela aparência. Você vai comprar uma fruta e tem toda manchinha. Nossa, aqui não quero. Aí pega aquela outra que não tem nada. Mas quando corta, a que está cheia de manchinha, de picadinha, está perfeita por dentro. E a outra está toda estragada. Então o problema é o bichinho lá dentro. É o bicho por dentro. Então o que nós temos que combater com prioridade é o bicho do lado de dentro. De dentro. Esse que é o perigoso. É o traiçoeiro. Esse é o que estraga a fruta. Aí você tem Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, Paulo avisou os irmãos. Diz: ó, irmãos, eu estou partindo. Vocês não vão ver mais meu rosto. Eu não volto mais aqui. Mas eu quero dizer para vocês, durante todo esse ano eu preguei a palavra para vocês, entreguei todo o conselho de Deus, né? Mas eu sei de uma coisa, irmãos, que ele conhecia. Você acha um homem como o irmão Brana, que via todas as coisas, você não sabe, você acha que ele não conhecia o que havia no coração de irmãos que estavam dentro do tabernáculo, Brana? Ele sabia, ele via tudo. A condição do irmão Neville, que ele passaria, o irmão Brana viu, eu sei por onde ele tinha que passar. E o irmão Brana sabia que depois da partida dele, eles tirariam o irmão Neville de diante da igreja, do tabernáculo Brana. Não aceitariam ele como pastor. E como não aceitaram. Quer dizer, o irmão Brana sabia, ele via tudo. No coração das pessoas. Ele chegou a dizer, às vezes a pessoa vem, chega a mim, dá um tapinha nas costas, diz: ô irmão Brana, eu te amo. O irmão Brana diz: eu sei que é mentira dele. Ele diz: eu sei que ele não me ama. Mas ele batia nas costas. Então Paulo sabia onde estavam os pontos, né? Vamos dizer, os pontos vermelhos lá, esse, aquele outro. Ele disse: irmãos, eu sei que depois da minha partida levantarão homens perversos e vai sair de dentro de vocês. Então ele avisou a igreja aquilo. Quer dizer, o problema estava formando lá dentro, crescendo. Ele sabia aquilo. Só que enquanto ele estava ali, aquilo jamais se manifestaria, mas ele sabia que depois da partida dele, então aquilo ressurgiria. E o irmão Brana sabia, porque como Paulo era profeta, apóstolo profeta, o irmão Brana via, ele via nos corações das pessoas, ele conhecia o segredo dos corações das pessoas, ele via tudo. Pois quando ele chegou naquela reunião, ele sabia que o povo já tinha combinado, nos homens de negócio, tinha combinado em deixar ele de fora.
Ele sabia disso, Rembrandt sabia, o Espírito Santo avisou ele. Quando ele chegasse lá, o que está acontecendo? Avisou ele da trama, avisou ele disso, daquilo. Então avisava a eles. Mas eles nunca adiantaram nada. Nunca causou rumor. Avisou e deixou. Então é o bichinho lá dentro. Então Davi destronado pelos seus próprios irmãos. Você vê, José perseguido pelos seus próprios irmãos. Jesus foi vendido pelo seu próprio irmão, companheiro de ministério. Agora você veja bem. E assim sucessivamente. Então Davi destronado pelo seu próprio irmão. Seu próprio filho subiu ao Monte das Oliveiras, contemplando a cidade de Jerusalém, chorou porque ali estava o seu próprio povo, ao qual havia servido-lhes e havia ensinado acerca de Deus, e o seu próprio povo o expulsou até lhes tirar as coisas. Eles cuspiram, zombaram dele, sendo rejeitado, subiu ao monte. Que tipo perfeito do Filho de Deus! 800 anos antes, Davi passou por tudo aquilo. E o que mais insultou Davi foi Simei, aquele homem, que amaldiçoou Davi. Você vê que ele amaldiçoou Davi, humilhou Davi. Mas a parte forte de Davi foi aquela. Foi reconhecer. Você lembra do que eu falei? Olha como o Espírito nos leva a isso. Que às vezes Deus te dá uma oportunidade para você crescer. E você diminui naquela hora. Mas Davi cresceu. O general de Davi queria cortar a cabeça do homem. Diz: deixa eu cortar a cabeça dele. Davi disse: não, deixa. Deus mandou ele fazer isso. Ele cresceu. Ele cresceu naquela hora. Quando ele teve Saul nas mãos para cortar a cabeça de Saul, ele podia levantar a cabeça de Saul igual levantou a cabeça do gigante Golias. Mas aquilo fazia ele crescer, aquilo diminuiria ele. Levantar a cabeça do Golias fez Davi crescer. Davi cresceu com aquilo. Mas levantar a cabeça de Saul seria diminuir, descer para baixo, porque ele estaria tocando no ungido do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então você precisa conhecer isso, que às vezes você tem uma oportunidade para crescer. E para você crescer naquela hora, seria quando todo mundo está contra alguma coisa e você é revelado para orar em favor daquela pessoa. E quando todo mundo fala mal dela, você é dirigido por Deus a orar por aquela pessoa. E isso leva você para cima. É maravilhoso demais. A gente começa a ficar religioso, tem que parar, né? Vamos voltar aqui. Vamos voltar a fervura do leite, né? Glória a Deus. Mas o homem cresceu. Cresceu, né? Então Simei amaldiçoou, e é Deus. Tem coisa que Deus permite para provar. E aí, se você suporta aquilo, você cresce. Você cresce diante de Deus em confiança. Mas, às vezes, ao tentar pôr fim naquilo, e às vezes você acaba sendo desaprovado por Deus. Cuspiram nele. Então isso estava qualificando Jesus
para subir, né? Isso qualificou Davi para voltar para o trono. A maldição de Simei estava qualificando Davi, o posicionamento de Davi, naquele momento, estava lhe qualificando para voltar para o trono. Voltar para o trono. Porque a coisa que não sou eu que vou resolver, não é você que vai resolver. Tem coisa que é. E se eu tentar resolver aquilo, não vai dar certo. Então, Davi não resolveu a questão, passou tudo, cresceu, voltou para o trono, cumpriu o seu ministério, o seu tempo. Quando ele estava morrendo, que ele então, aí estabeleceu Salomão como seu sucessor, foi, né? Sucessor ao trono. Então ele chamou Salomão e disse: bom, você sabe o que deve fazer. Ele citou Joabe, que a gente olha, foi um valente mesmo, um homem extremamente usado, valente, e que lutou lá de Davi. Mas chegou o momento que ele começou a abusar do poder que tinha. Ele começou a fazer coisas sem ser ordenada. Por isso você vê que lá na frente, ele foi morto por Salomão. Salomão deu a ordem. Lá na frente, Davi fez menção. Agora, às vezes você vai lendo, e as vitórias, e o que ele deu para Davi, como ele defendeu o reino, e foi, mas ele cresceu tanto, que ele passou a fazer coisa por conta própria. Você vê, ele matou o próprio Absalão, que era filho de Davi, apesar de ser inimigo de Davi, mas Davi queria que pegasse vivo. Ele teve a oportunidade, podia ter pegado dele, ele estava indefeso, completamente indefeso. Quando ele ficou enroscado lá no galho de uma árvore, pendurado, indefeso. Então não precisava ter matado ele. E inclusive o rei tinha dado a ordem. Inclusive o moço que Joabe mandou matar Absalão, o moço: não, eu não vou fazer isso, porque eu vi a ordem que o rei deu. Não vou fazer, não vou desobedecer a ordem do meu rei. Mas Joabe passou por cima da ordem do rei e matou Absalão, completamente desprotegido, indefeso. Passou, o rei chorou, ele chegou lá e disse, exaltou ainda para o rei e tal, tudo bem. Depois ele matou a traição, Abner, que era também um grande comandante do exército de Israel, e que numa dividida das tribos ele ficou ao lado de outro rei, mas depois voltou e reconciliou com Davi. E quando voltava, a inveja, o ciúme, quem sabe de Joabe, até de Abner tomar o lugar dele, não sei o que passou para o coração dele, foi lá e matou a traição. Aí lá na frente então, o Davi disse: ó, você sabe o que Simei fez quando eu estava sendo perseguido, você sabe o que ele fez, então você trata ele segundo Deus se dirigir. E também Joabe. Aí Davi morreu. Davi não resolveu nenhum desses problemas, mas deixou porque ele era o tipo de Cristo, né? Já Salomão é o tipo do Espírito Santo, então deixou para o Espírito Santo resolver. Aí quando Salomão tomou o trono, ele mandou chamar Simei lá. Disse: olha, Simei, você sabe o que você fez com o meu pai, o rei Davi.
Só que eu não vou vingar isso. Você vai voltar e você vai ficar em Jerusalém. Só tem uma coisa: enquanto você estiver dentro de Jerusalém, você estará seguro. Porém, o dia que você sair fora de Jerusalém, você é um homem morto. E boa essa palavra, né? Boa essa palavra. Então ele voltou embora e tal, e tudo bem. Mas com o tempo, passou o tempo e parece que, se não estou enganado, foram os animais dele que escapou, algo. Sei que houve um motivo, um pequeno motivo, que seria melhor ele ter perdido tudo aquilo do que perder a vida. Eu falei esses dias aqui, ou não sei onde estava pregando, eu disse: gente, a vida é a melhor coisa. Você pode perder tudo, mas você tendo vida, você pode adquirir tudo de volta. Agora, trocar a vida por coisas. Você vê, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a vida, e teve tudo de volta. Então, em troca de algumas jumentas, algumas mulas, perder a vida, ele podia comprar, adquirir outras mulas. Ou quem sabe teria a sorte de alguém achar lá e trazer para ele de volta. Sabe disso aí? Mas ele saiu, apesar de ser rápido, né? Não, eu não vou ficar muito tempo, eu vou ali rápido e já volto. Esse negócio de rápido ali já volto, que levou ele a perder a vida. Ele foi lá, buscou aquilo que tinha saído, escapado dele, mas quando voltou, não faltou alguém para dizer: ó, esse mês saiu, hein? Deu uma saída aí, hein? Ah, então manda chamar ele. Aí foi o fim dele, né? O fim do homem. Tem coisa que não compensa, não vale a pena você se rebaixar tanto, gente. Não vale a pena para nós, não. E às vezes o objetivo daquilo não é uma oportunidade que Deus está dando para nós crescermos. Vamos guardar isso. Por quê? Mas ele humilhou fulano. Se fosse eu, não aguentava essa humilhação, eu ia lá para baixo. Por quê? Mas ele foi humilhado. Sim, mas é aí que aquele que for humilhado será exaltado. Então ele estava refletindo Cristo, chorou sobre Jerusalém como um rejeitado que foi, Deus refletindo-se naquele profeta, refletindo em Cristo. Então veio aquele a quem foi a perfeição de Deus, em verdade foi Deus entre nós, e desde que aquele tempo, ele tem se refletido em sua igreja, deste lado do Calvário. Todos estamos tratando de chegar a esse lugar, que é a morada ou o tabernáculo do Deus vivente. Agora nós temos. Vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, que é amor. Porque se em vós houverdes e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Agora, Pedro nos tem dado aqui um contorno geral de como chegar àquele lugar. Agora, quero dizer isto: a gente que tem uma porção destas virtudes, tem isto, por natureza, mas não serve. Pode até ajudar, mas não serve. A gente que tem uma porção dessas virtudes, ciência, temperança, paciência, etc., que às vezes nem professa ser cristã. Agora, nós estamos estudando a lição de culto dominical, e isso é verdade. E há pessoas que têm uma porção destas coisas que nem sequer fingem ser cristãs, por isso não serve.
É como um corvo tratando de injetar penas de pavão real em suas asas, para assim ser um pavão real. Fazendo isto, unicamente traz desgraça sobre si mesmo. Seria melhor ficar como um corvo. É como essa gente que trata de experimentar com estas coisas, mesmo não sendo cristãs. Tudo está fora de ordem. É como a árvore de sicômoro, tratando de produzir maçã. Não pode fazer, mesmo que seja uma árvore, não pode produzir maçã. É como um mulo tratando de fabricar lã, tratando de ser ovelha, quando é um mulo. E ele não pode fabricar lã, não pode fazer. A lã é um dom da ovelha, não do mulo. Pode ser que trate de agir como uma ovelha, porém, de todos os modos é um mulo. E ele diz: eu posso comer como ovelha, posso fazer isso e aquilo como ovelha, não importa o que você possa fazer, tem que ser uma ovelha para poder ter lã. A ovelha não fabrica lã, ela tem lã porque ela é ovelha. Há muita gente que diz: eu vou procurar ser uma pessoa melhor, vou fazer isso. Não vá fabricar nada. Veja, não vá fabricar nada. Não, assim não se faz. A ovelha não se pode, nem lhe ordena, não se pede, nem se ordena que fabrique lã. Ela produz a lã e o faz porque é uma ovelha e não reclama da lã, ainda que esteja no verão, não reclama da lã. Veja, ela pensou, uma ovelha incomodada pela própria lã que produz, reclamando de ter, eu queria ser que nem o bode lá, ele não tem lã, não tem nada, fica tranquilo, né? Refrigerado. A ovelha olhando para o bode, reclamando de bode, não tem esses pelão aqui, ó. Não sei para que ele colocou isso em mim, essa roupagem em mim. Eu queria ser igual aquele bode lá, eu queria ser igual aquela cabrita, eu queria ser igual aquilo lá. Insatisfeito com aquilo que Deus fez. Nós vivemos num mundo de insatisfação. Eu queria ser que nem aquela outra mocinha. Eu gosto de um batom, não posso usar, porque minha mãe não deixa, meu pai não deixa, um esmalte não deixa, não pode usar nada. Mas eu queria ser como aquela outra e pode usar tudo, brinco na orelha, usar short, usar isso, aquilo, aquele não pode beber cerveja, fumar cigarro, eu não posso fazer nada, meu pai não deixa eu fazer nada disso, eu queria ser que nem um bode. Essa lã, a gente chega a suar, né? Debaixo dessa lã, eu estou com o meu pelo aqui embaixo, todo molhado, estou suado, essa lã aquece demais. Eu tenho vontade de cortar meus cabelos, mas como é que eu vou fazer? Minha mãe não deixa, meu pai não deixa, o pastor prega na igreja, o profeta, esse profeta aí, não sei por que aquele profeta trouxe essa ideia. Essa invenção de Mambrana? Não, mano. Mas eu queria ser que nem lá tem. O outro irmão também é crente, pode usar. Por que o irmão lá é crente, pode usar? Eu não posso. Mas ele é animal também. Por que o urubu pode comer carniça e a pomba não? Pergunta para o criador dela. Foi Deus que fez a pomba, Deus que fez do urubu. Ele fez do urubu com condição de comer carniça e fez a pomba sem condição de comer carniça. Pois Deus não colocou nem fel na pomba. O urubu pode se orgulhar de, eu tenho algo que você não tem. Eu tenho fel, eu tenho amargura, você não tem. Mas a pomba pode dizer, mas eu tenho um óleo aqui dentro de mim, que me purifica de dentro para fora. Eu não preciso nem de tomar banho. Dizia a pomba, ela tem um óleo. E assim, quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito Santo, você não os fabrica, não os pode fingir, não vá procurar fazer-se algo que não é.
unicamente seja o que deve ser, e logo isto cairá em seu lugar. Você tem ouvido pessoas que dizem: agora eu me uni com a igreja, já devo deixar de mentir. Olha bem, começa por aí. Virou crente? Sabe por fulano virou crente? Nós falamos sobre o crente virado aqui, né? Esse negócio de virar é muito perigoso, né? Agora Deus para de mentir. Ali está tratando de abrigar ou de fabricar algo. Não se pode fazer assim sendo, não há necessidade de fazer um tal esforço. Tal como o mulo não pode produzir lã, tampouco pode um urubu comer com a pomba. Pode imaginar você um urubu assentado ali dizendo: olha, eu sou uma pomba. Veja, pondo em si algumas penas de pomba, dizendo: olha, eu me pareço com uma pomba. E estaria todo fora de ordem. Assim é um homem que professa ser algo quando não é. Não se pode fazer, não pode uma pessoa dizer: agora eu devo ter virtude, e assim a terei, e devo viver piamente, assim farei. Isto, você unicamente está injetando em si penas, ainda que esteja a seu alcance. Não se pode colocar penas num pássaro de outra classe. Isto não serve. Isto mostra quão hipócrita é a tal ave. Vê você? Pode imaginar um urubu tendo 2 ou 3 peninhas de pomba e dizendo: olha, eu sou uma pomba. Todos sabemos que é um urubu. Podemos ver que é um urubu. E assim é quando se procura fabricar a vida cristã. Não se pode fazer, não se pode fabricar. Tem que nascer de novo, a natureza tem que morrer. A natureza passada, humana, terrena, tem que morrer e ser uma nova natureza. Pode fazer uma cerca, pode cuidar de uma pessoa, pode colocar doutrinas rígidas, exigir isso, e prender daqui, prende de acolá. Entendeu? E ameaça. Nós não precisamos de ter um banco especial na igreja para colocar ninguém porque ele falhou, para disciplinar ninguém. Não. Para que isso? Nós não precisamos disso. A pessoa tem que nascer de novo. É só isso. Não adianta colocar algumas coisinhas e pensar que vai enganar. Não vai. A primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo. Tem que ser transformado, e depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Antes aqui, não tem jeito. Aí tem que fazer cerca. Fazer cerca. A história que nós ouvimos sobre aquele porquinho. A moça criava um porquinho de estimação. Que hoje tem gente que cria tanta coisa, até cobra, né, de estimação, e cria tanta coisa de estimação. Então, estima isso, então a moça criava um porquinho. E como ela amava o porquinho, e ela gastava, aquele porquinho dava um custo alto, porque tinha que passar perfume no porquinho, colocava um lacinho nele, e perfume, e arrumava as unhas, né? Manicure pro porquinho, pedicure pro porquinho, e não sei o que lá mais, deixar ele bem bonitinho, cheirosinho. E ele estava assim, mas quando abria a porta, descuidava um pouquinho, ele mergulhava na lama. Porque a natureza dele, que interior, que domina, não foi mudada. Mudou o lado de fora, mas dentro não. Aí ia para a lama. E não tinha jeito. Aí eu corria atrás do porquinho, pegava ele, dizia assim: saber que você é crente, seu pai é crente, sua mãe é crente, você está envergonhando-nos nisso aí. Né? Você causa uma vergonha para nós. Mas não tem jeito. Aí tem que arrumar os cabelos do Sergipe para ninguém perceber que parou as pontas, né? Aí tem que dar glória a Deus, levantar as mãos fechadas, como se fosse dar soco para não ver as unhas, né? Que foi pintada. E aí segue essa coisa toda, né? Eles falam que é só o mineiro que atravessa o rio nadando com o sorrisal e não derrete. Mas tem tanta gente aí, né? Dando glória a Deus com a mão fechada.
Mas veja bem, irmão. Veja bem que coisa. Mas aí até que surgiu, e alguém disse, não, você não vai conseguir. Mata esse porquinho, sabe a natureza, põe fim nisso aí e consegue uma ovelhinha. Então não tem dificuldade mais, porque a natureza, é questão de natureza. Questão da natureza. Quando essa natureza não for mudada, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas vamos encerrar aqui agora. O nosso tempo está chegando ao final. Transformado depois da transformação, como indivíduo será uma nova criatura. Agora, vá na via correta. E agora já não se tem que preocupar pelas penas. Elas tomarão cuidado de si mesmas. Quando você tem nascido, sim, Senhor, como sempre tenho dito, se você toma um porco e o lava completamente e lhe põe limpo, traje fino e solta, ele vai regressar diretamente ao lamaçal. De nada lhe serve o banho, porque ele é um porco, e a sua natureza é revolver-se na lama. Você tem que mudar a sua natureza, e logo o demais cairá no seu lugar. Mas uma igreja lá em Foz do Iguaçu fez uma campanha de ter um número de tanto, ganhar tantos para Jesus. Você tem que trazer tantas pessoas para a igreja. Nós temos que atingir um número de tanto. E fizeram uma campanha, trazer tanto para a igreja. E daí, a irmã lá queria trazer alguém, chamou a filha, não, vamos minha filha, vamos, nós temos que conseguir tantos esse mês, tem que levar para a igreja tanto, esforçou a menina, e a menina, então eu vou. Aí foi, chegou lá, aceitou Jesus lá, né? Levantou a mão, aceitou Jesus. Lá na igreja, no domingo. Quando foi na segunda-feira, ela estava do mesmo jeito diante, lá na rua. E alguém chegou e disse, mas irmã, mas por que isso, irmã? Esse traje seu, você não aceitou Jesus? Você não foi na igreja ontem? Aceitou? Eu fui. Mas por que você está assim? Não, ela fui lá, eu fui só para completar o número. Minha mãe tinha que atingir um número lá, e eu fui só para completar o número. Então essas coisas não adiantam. Não serve. Não serve. Tem que ser renascido de novo. Tem que ser transformado. Tem que haver uma mudança. Você diz, irmão Brano, eu conheço tal vizinha, ela nunca tem feito nenhum mal, ela é uma boa mulher, ou tal qual homem, ele é um homem, um bom homem, nunca fez dano a ninguém, nunca fez nada mal. Isto não significa nada. Pode ser um vizinho de primeira classe, mas não é um cristão até que tenha nascido de novo. Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. São João capítulo 3, versículo 3. Então que Deus possa nos abençoar, né? Com essa verdade da palavra do Senhor nosso Deus. Eu gosto dessas verdades. Essas coisas são muito importantes para nós. Não é verdade? É a estatura, é o nascimento. Tudo tem que vir de nascimento. De nascimento. Então Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas eu nasci de uma família da linhagem. Sou um sacerdote de nascimento, porque não podia. Tinha que vir da linhagem. Mas eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca menti. Entendeu? Me casei legalmente. Então, se alegar todas as qualidades, compro e pago, não roubo, não faço isso, não amaldiçoo ninguém, não brigo, vivo uma vida de paz com todo mundo, e leio os pergaminhos, conheço todos os pergaminhos, todos os mandamentos, a lei, guardo o sábado, sou dizimista, sou ofertante, jejum, faço isso, faço aquilo, faço tudo. Chegou diante de Jesus e disse, se você não nascer de novo, meu amigo,
você não vai nem ver o reino dos céus, nem entender. Essas coisas são boas. Elas trouxeram ele até ali. Mas agora, ele precisava de algo mais. E Jesus mostrou para ele. O mancebo de qualidade não foi diferente. Honra o pai e a mãe, faço isso, faço aquilo. Fez tudo. Não, você está bom, pai, você... A Bíblia chega a dizer que Jesus o amou. Mas depois, no final, diz, ó, falta uma coisa para você. Você já está quase entrando, pai. Você está... né? Só falta uma coisinha. Só falta uma coisinha. Você vai vendo o que você tem, dá para os pobres, e você vem, segue-me, e o seu tesouro estará garantido no céu. Pronto. Uma cordinha lá. E às vezes não falta muita coisa, não, né? Não, eu sou uma boa pessoa, irmão. Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu tenho paciência, eu sou assim, a minha natureza assim, mas ó, tem uma coisa. Não mexe nisso aqui. Só isso aqui. Então é nesse ponto aí que você fala, não mexe, é que Jesus vai meter o dedo. É justamente aí. A pessoa vai no médico. Não, está tudo bom, pode apertar aqui, não tem nada, não dói, aperta aqui. Mas aqui não, doutor. É aí que ele vai mexer, ó, aí que está doendo. É aí que tem que mexer. É justamente onde você não quer que mexa. É que tem que ser mexido. É onde dói, onde está a ferida. Mas é justamente onde nós não queremos que mexe. E é onde está o problema. Mas é ali que o médico tem que mexer. É ali que o Espírito Santo tem que mexer. Em nós. Porque é ali que está o nosso problema. Eu não tenho problema no braço. Eu não tenho problema na perna. Eu não tenho problema, mas tem um problema que está ao lado, no ouvido. Você vê que quando Jesus chegou, era cego, Jesus não ia mexer no dedo do pé dele. Jesus não foi passar a saliva do cuspe lá no pé do cego. Ele passou, foi no olho. E teve um outro que era gago, parece que ele tocou na língua, né? Ah, mas podia ter tocado lá. Tudo é corpo mesmo, né? E a sanção via e chegava lá. Deus tem a maneira dele. E ele não segue a nossa maneira, ele segue a maneira dele. Então que Deus nos abençoe. Ter que nascer de novo, é o novo nascimento. Deus quer isso, estabeleceu isso, e não tem como a gente mudar essas coisas, né? Vamos ficar de pé. Deus os abençoe, Deus os guarde, né? Convinha que o Cristo padecesse, convinha que todos esses tipos que aconteceu lá atrás, que nem mesmo aquelas pessoas, eles sabiam por que estava acontecendo aquilo com eles. Nem Davi sabia por que estava acontecendo aquilo com ele. Se for para ele escolher, ele não escolheria. Mas as coisas teve que acontecer, irmão. Teve que acontecer. Então tem coisa que está ali à nossa vontade. Ali é a nossa vontade. Por nossa vontade não acontecia. Você acha que por vontade de Davi teria acontecido aquilo? Não teria acontecido. Deve ser expulso do trono. Mas ali, ele estava retratando Jesus que viria, talvez quase 2000 anos mais tarde. 1000 e tantos anos mais tarde. Estava falando daquilo. Então José, quem sabe, a dificuldade dele, quem sabe, apesar de que uma hora de que ele nunca reclamou, mas dizer, poxa, por que eu nasci assim, né? Olha aí. Às vezes você fica reclamando, por que você nasceu assim, né? Por que nasceu assim? Por que sou eu nessa casa? Meus irmãos, ó, todo mundo está bem, só eu que sou contra eu. Eu não entendo isso. E eu já tenho lutado para ser igual ao fulano, mas não tem jeito de ser igual ao fulano. Não tem jeito. Quando eu deito, vou dormir, vem um sonho. Eu sonho. Pergunta para você, sonhou? Sonhei nada, pai. Até tinha vontade de sonhar também, mas não. Irmão Brando, se eu chego para você e digo assim, sonha-me um sonho. Você não pode fazer, irmão. Não, será que tem condição? De sonhar, irmão Natal?
Falar para o senhor assim, ó, quando chegar em casa, irmão, depois o senhor deita lá, dorme um sono e sonha um sonho para mim. Não tem jeito. Não é para quem quer nem para quem corre. Quem sabe José desejou ser como Itamar ou como Rubem, como algum dos seus irmãos. E quem sabe algum dos seus irmãos também desejou como ser José. José, eu também queria sonhar igual você. Mas não é para quem quer. Então isso é Deus. Então, mas aquilo causou, teve aquele preço lá, que nós sabemos que ele teve que pagar, quando aquelas visões, aquele sonho, tudo aquilo teve um preço. Né? Tudo teve um preço. Senhor Deus, nos ajude, Pai. Enquanto nós prosseguimos na jornada da vida, Deus, queremos te obedecer em tudo, Senhor. Conceda-nos a tua bênção, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoe, abençoe a tua igreja. Dê um bom dia hoje, Pai, na tua paz e na tua graça. Nós te agradecemos por esta manhã abençoada, ó Deus, pelo estudo da tua palavra, que nós sejamos mudados, transformados, Deus, cada dia, Pai, para nos encaixarmos nesta forma do Senhor nesta hora. No nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Deus os abençoe então, meus irmãos, até às 18 horas, né? Hoje nós teremos o culto da tarde, 18 horas. Amanhã, 11 horas da manhã, programa de Rádio Caiuás, AM 770, né? Então, venha, quarta-feira, 19h30. Graças a Deus.